Então, entendendo o louvor e a gratidão, parte 2, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, tá? Primeiro, vamos ler Tiago. Tiago 5,13. O que que diz? Ele diz, está alguém entre vós aflito? Não é frito não, é aflito. É angustiado. Não é isso? O que que Tiago nos orienta a fazer? Ore. Ore. Certo? Fecha-se num quarto, em particular com Deus, diz, Senhor, eu não aguento mais. Vem meu socorro, Senhor. Estende a tua mão sobre minha vida. Estou aflito, como diz Davi, perdido, né? Ajuda-me, Senhor. Então, está aflito, angustiado por alguma coisa? Ore. Está alguém contente, alegre, saltando de alegria? Deu tudo certo na vida? Qual é a orientação que ele dá? Cante louvores. Não vai se gabar, não. Cante louvores. Não vai se exaltar também. Mas cante louvores àquele que fez e que está fazendo tudo por nós. Às vezes nós nem percebemos. Né? Às vezes nós vamos para um restaurante comer, comemos a comida deliciosa, mas você não viu quem fez. E nós agradecemos? Não. Deus faz coisas em nossas vidas tão espetacular, que nos agrada, nos faz contente, enche-nos de alegria, e esquecemos de louvá-lo. Diz, Senhor, obrigado, porque sei que foi o Senhor. Aqui está a tua mão sobre a minha vida. Porque se não fosse o Senhor, isso não teria acontecido dessa forma. Tá bom? Então, ore, são as recomendações de Tiago, e cante também louvor ao Senhor. Então, o que é que você faz quando se encontra nessa situação? O que é que nós fazemos? Há 3 coisas importantes para o homem louvar e adorar biblicamente ao Senhor. A primeira coisa, ele deve usar o quê? A mente. Por isso que nós devemos estar tranquilo, aberto para o Senhor. Precisamos tirar tudo que está dentro de nós. Lembra daquela parábola de Jesus, quando ele disse que o semeador foi semeando. Alguém recebeu com muita alegria, mas o coração estava ocupado com alguma coisa. O coração estava cheio de agitações, cheio de coisas materiais. E a palavra não conseguiu frutificar no coração dela. Foi tirando de lado. Por quê? Porque Deus, Ele não habita em um coração que já está cheio. Você precisa esvaziar o coração, limpar o coração para que Deus possa habitar. Ele não vai habitar com um coração arrogante. Tira a sua arrogância. Ele não vai habitar com um coração cheio de raiva. Tira a sua raiva. Ele não vai habitar com um coração cheio de pecado. Tira os pecados, para que ele possa habitar. Então, a sua mente precisa estar tranquila, centrada, para que você seja racional quando estiver falando com Deus, ou cantando para o Senhor, porque você tem que ouvir o que está cantando para Deus com seus ouvidos espirituais, porque estamos cantando para aquele que fez todas as coisas, e segundo João diz que ele é digno és, Senhor, tá? De receber a glória, a honra e o poder. Olha aí. Então, a primeira coisa, irmãos, a sua mente. E nós sabemos que a nossa mente é o campo de batalha entre o diabo e Deus. O diabo quer dominar a mente e Deus quer também usá-lo, a sua mente. Certo? Então, a segunda coisa que o homem deve usar é o quê? A vontade. Tenha vontade de servir ao Senhor. Tenha vontade de louvar o Senhor. Tenha vontade de cultuar a Deus. Tenha vontade no seu coração. Estimule a si mesmo.
para que essa vontade seja grande em você, de estar na presença do Senhor, de estar cultuando ao Senhor, de fazer coisas grandes para o Senhor, de colocar-se à disposição de Deus. Mas eu preciso ter vontade para isso. Ah, meus irmãos, e o cansaço, a fadiga, né? As labutas, as preocupações da vida, tudo isso que entra em nossa mente, anula, portanto, a nossa vontade de servir ao Senhor. Então, devemos ter muito cuidado com isso. Porque se eu quero apresentar ao Senhor um louvor agradável, eu preciso ter vontade. Deixar nascer essa vontade em meu coração. E a terceira coisa importante que você deve usar são as suas emoções. Estou falando de emoção. Emoção não fora da razão. É a emoção centrada. Certo? Uma emoção equilibrada. Uma emoção na qual eu posso controlar. E não uma emoção descontrolada, porque senão fica emocionalismo. E aí o negócio perde o controle da razão, né? Então, essas três coisas, todos nós cristãos precisamos urgentemente, meus irmãos, usar para que Deus seja louvado biblicamente através do homem que Ele criou. Tá bom? Precisamos ter apenas o cuidado com as emoções para que não vira emocionalismo. E qual a diferença entre os dois? É de que o emocionalismo é perda. Perde o controle de suas emoções. Se eu perdo o controle das minhas emoções, eu não sei mais o que estou fazendo. Eu posso até tirar a roupa correndo para o meio da rua, né? E achar que estou servindo ao Senhor. Olha que coisa feia. Está vendo? Então, eu posso fazer besteira e achar que estou servindo ao Senhor. Como eu vi agora num segmento aí religioso que eu vi pela internet aí, cada coisa absurda que não dá vontade nem de contar essas coisas não, deixa para lá, viu? Então a emoção é abalo, é algo agradável, é algo experimentado pela alma, é do psique e não da carne. A emoção é algo que você sente, mas que você traz um conforto, uma alegria. Tá? Você sorri quando está emocionado. Aquilo te causou um impacto. Mas não tirou você de você mesmo. Você sabe o que está fazendo. E sabe para quem está fazendo aquilo. E sabe quem está promovendo aquilo dentro de nós. Tá? Então, isso é uma emoção equilibrada, tá bom? Então, tudo que é emocionalismo é perigoso, e quando isso acontece, o culto fica quê? Fora dos limites da Bíblia. Aí você vai ver pessoa falando com macaco, gritando com macaco, dando como cobra no chão, ralando, né? Fazendo coisa absurda, derrubando o banco, pulando, né? Como sapo. Então, você vê muitas coisas, porque ela não está no emoção, está no emocionalismo. E isso tira o sentido do culto. Aí vira um culto para Plutão, tá? Vira um culto para Dionísio, que eram os cultos que saíam eufóricos, tá? Que eram os deuses da época, né? Então, esses cultos que eram praticados na época, eles saíam eufóricos, saíam do seu sentido normal e faziam coisas absurdas, tá? No altar. E não é isso, não é para Deus. Então, para Deus, ele tem que ter uma decência, tá? Então, o que acontece no céu? O que está acontecendo no céu? No capítulo 4, no capítulo 5 de Apocalipse, João vai ver coisas espetaculares que está acontecendo no céu. E nós lemos aqui uma parte, né? A primeira parte, mas vimos também o finalzinho, né? Onde os 24 anciãos, né? Que representam, portanto, as tribos de Judá e de Israel, alguma coisa assim, né? Então, o que é que estão fazendo? O que estão fazendo no céu? Estão louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Enquanto aqui na terra a igreja está cultuando a Deus, no céu está tendo festa, está tendo louvores
no céu. Eles estão adorando aquele que deu a vida para eles. E aí, o Apocalipse mostra isso aqui para nós, tá bom? Então, 4 nos revela o que acontece no céu, tá bom? Bom, vamos lá. Em Apocalipse 4, 9 a 11, ele diz assim: e quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo o sempre, e lançava suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Não foi pela vontade do homem, né? Lembra disso, tá? Lembra quando a criança nasce, o que é que você faz? O papai e a mamãe fazem o quê? Aquele berçáriozinho, né? Já prepara lá o enxoval, as fraldas, né? Prepara tudo para a criança, não é isso? Ela pediu? Não, mas você fez por tua vontade. Para quê? Para que o seu filho tivesse tudo de bom. Não é isso? Assim foi Deus conosco. Ele preparou todas as coisas para o homem, perfeitas e boas. Como está escrito na palavra do Senhor, livro de Gênesis, tudo que Deus fez é bom. Tá? Mas Ele criou tudo isso para quem? Para o nosso conforto. Para que nós pudéssemos desfrutar do melhor, das coisas boas que Deus criou. Mas nós crescemos, né? Nós crescemos. Saímos do casulo. E damos um chute assim e disse: não quero mais isso. Que coisa, é? Que homens somos nós. É da palavra do salmista, quando diz: quem é o homem para que você possa cuidar dele, né? Quem somos nós para que Deus possa ter misericórdia em nossas vidas? Pois fizestes menor do que os anjos. Tá bom? Olha o que acontece no céu: festa, alegria, glória a Deus, louvores. Tá bom? Então, o que está acontecendo no céu com os anjos e os nossos irmãos em Cristo que já morreram? O que podemos tirar sobre o louvor? O texto mostra que o louvor é algo muito especial em seus momentos a sós com Deus. No céu, os anjos cantam louvores a Deus. Então, no seu momento especial com o Senhor, que eu falei para a turma de iniciantes sobre a hora silenciosa, que hoje está tão assim diferente, né? Quase ninguém procura mais a hora silenciosa. Então, é aquele momento que você tira só você e Deus, onde você louva ao Senhor, onde você canta ao Senhor, onde você lê a palavra do Senhor e medita a palavra do Senhor, e onde você ora ao Senhor em favor de si mesmo e de todos que estão ao seu redor. É uma hora silenciosa, pode ser ali 20 minutos, 10 minutos, mas que seja uma hora grandiosa de qualidade com Deus. Onde você possa se expressar a sua vontade e colocar sua mente à disposição do Senhor. Que coisa linda. É isso que os anjos fazem lá. E que nós devemos fazer aqui na terra. Aliás, todas as pessoas devem fazer isso na terra. Reconhecer Deus e louvá-lo com alegria. Os crentes da Ásia Menor estão vivendo debaixo de uma grande perseguição. O que de fato acontecia em Roma contra os cristãos? Eu peguei um pedacinho da história para os irmãos terem uma noção do que estava acontecendo com a igreja primitiva e como aqueles homens, irmãos, tão racionais, levaram a sério a sua fé debaixo de uma perseguição terrível.
dos imperadores romanos. A imoralidade tinha descido, né, o padrão muito baixo. Então, baixou o padrão da moralidade. Então, o povo vai vir num momento terrível. Será que não estão vendo isso hoje? No Brasil, no mundo, né? Roma entra em conflito com a igreja. Roma dominava com o seu exército tirano, que era o exército de Roma quando entrava nas igrejas de cristãos, que eles sabiam que era cristão. Ele pegava as meninas, as mulheres, estrupava as meninas, matava os homens, levava prisioneiros, crianças, para depois ser escravo de Roma. O homossexualismo era comum, os crimes se multiplicavam, os casamentos entram em transações comerciais, tá? Onde há interesse, né? A família pobre dava sua filha para um rico, para poder se beneficiar de alguma coisa dele. Tá? Então aconteceu muito de troca de favores. Eu dou minha filha, tu me protege. Então havia esse problema muito sério lá também na época. E tudo isso com os irmãos cristãos, com os tiranos lá, dos soldados romanos. Tá? Crianças eram usadas como escravas. O imperador queria a adoração e ele era considerado, portanto, divino, um Deus. César é o Senhor e a maioria do povo pagava, portanto, tributo. Era assim que estava acontecendo na época lá. E hoje? Olha aqui, mas, olha o que aconteceu com aqueles irmãos. Mas, para os crentes, uma outra lealdade tomava conta do seu coração, da fé. Jesus Cristo é o Senhor. Por este motivo, os crentes eram considerados o quê? Fora da lei. Ou seja, tanta perseguição, de tantos maus tratos, aqueles cristãos ali eram leais a Cristo. Eles tinham uma decisão, eles louvavam o Senhor. Foi isso que enlouqueceu a cabeça de Nero, quando mandou queimar os cristãos na arena, vivos. E aqueles irmãos estavam vivos lá, na arena, cantando glórias ao Senhor, exaltando Jesus. E quando Nero ouviu aquilo, disse: que Jesus é esse? Que esses homens são capazes de dar a vida por eles, por ele, né? Enlouqueceu, ficou louco, né? Porque não compreendeu a fé desses irmãos. Louvavam em meio à perseguição. O louvor aí independe, irmãos, das circunstâncias da vida, tá? Então os crentes eram punidos, forçados a trabalhar como escravos, eram decapitados, outros exilados, suas propriedades confiscadas, eram forçados a viver a pobreza. Como adorar e louvar a Deus nessa situação? A casa que eu tinha não era mais casa minha. E, lembrando disso, eu vi agora recentemente uma reportagem sobre a Índia. Não teve lá agora um grupo lá do G20? Do G20, né? 4 semanas antes, o governo de lá mandou derrubar não sei quantas mil casas de gente pobres, que estava próximo onde iam chegar os países do mundo, né? Os grandes representantes do mundo, né? Então ele tirou muitas famílias que estavam ao redor, para que o mundo não visse a pobreza da Índia, a miséria da Índia. O povo está vendo uma miséria lá, meus irmãos. Enquanto esses camaradas aí estão com os poderes aí, se enriquecendo e andando para cima e para baixo com os nossos impostos. Estão vivendo um tempo assim, ó. Não estão nem aí para o povo, eles querem o nosso dinheiro, os nossos tributos. Como adorar na situação dessa, meus irmãos? O louvor independe da situação.
aqueles irmãos encontravam tempo para adorar e louvar a Deus. Aqueles dias eram dias difíceis para a igreja de Jesus. Eram dias difíceis. Mas eles encontravam um momento para louvar o Senhor. Lembra da história da menina que Hitler, né, mandou matar muitos judeus? E quando dava 6 da tarde, tocava o toque de recolher, ninguém podia ficar mais na rua. E aqueles irmãos pegavam folhinha da Bíblia, cada um pegava uma partezinha, rasgava, colocava na boca e saía mudo para se encontrar dentro de uma caverna. E aquela menina, naquele dia, ela se atrasou, perdeu o horário, e quando ela estava a caminho, os soldados fecharam ela aqui e disse: você não sabe que não pode dar essa hora? Quem estiver na rua essa hora pode morrer. Ela: sei. E por que você está assim tão nervosa? É porque o irmão mais velho meu morreu. E eu estou apressado, estou correndo para encontrar com a minha família. E um dos soldados queria matar ela. E o outro falou assim: não, rapaz, ela já tem a dor no coração porque o irmão dela já morreu. Deixa ela ir embora. Um foi usado por Deus. E ela foi até o encontro dos irmãos, e lá contou a história para os irmãos. Está no livro aí dela aí. E quem era o irmão mais velho dela? Jesus. Ele não perguntou, né? Mas era Jesus. E ela se salvou por causa disso, né? E aqueles irmãos foram proibidos de louvar o Senhor. Estamos preparados para uma situação dessa no Brasil? Não sei se eu estou, né? Os irmãos estão? Se não estiver, eu vou estar também. Está vendo aí, irmão? Então, que decisão você tomaria numa situação desta? A sua decisão vai dizer quem você é. Aqueles irmãos não deixaram de adorar e louvar a Deus por causa da perseguição e dos maltratos recebidos pelos seus opressores. Estavam firmes, louvando ao Senhor Deus com maior alegria, né? Lembro de Apolo, né? Quando foi morrer, já com seus 80 anos de idade. E aí pegaram ele e disseram assim: você nega Jesus em praça pública? E ele disse: como poderia negar a minha fé num homem desse que eu preguei a vida inteira? Não posso negar. Ele foi morto queimado, vivo, e ele cantava. A fogueira queimando o corpo dele e ele cantando. Estamos preparados para uma situação assim, meu irmão? Difícil, né, para a gente? Estamos tão bem em nossos lares, nossa casinha, nosso conforto, né? Temos água gelada. Eles não tinham isso. Por quê? O louvor e a adoração estava na alma e não na carne. Alma, ninguém podia arrancar dele. Nós precisamos passar por um momento de despertamento espiritual no Brasil. Tá? As igrejas, os irmãos precisam se levantar. Os pastores precisam levantar a voz para anunciar Jesus. Quanto mais pessoas nós tirarmos do inferno, mais força teremos contra as trevas. Mas só depois que passarmos por um despertamento. Temos que ir. Paulo deu uma coisa interessante aos Filipenses. Parece que o filho estava dormindo, né? Ele diz: desperta tu que dorme. Aí foi o grito do apóstolo Paulo, né? Desperta tu que dorme, que te iluminará. Olha, ele falou no singular. Falou diretamente a alguém. Desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará.
Então, se cada um começar a despertar, Cristo vai iluminando os seus corações, tá bom? Há duas coisas importantes na mensagem bíblica do Apocalipse 4 e 5. A primeira é a declaração que Deus reina sobre todas as coisas e circunstâncias. Deus reina sobre todas as coisas e circunstâncias. E a segunda declaração é que de Deus é que o Cordeiro Redentor é digno do nosso louvor em tempos difíceis. Ele é digno. Não é só quando tudo está bem, mas quando eu estou passando por um momento de aflição. Louve ao Senhor, ore a Deus e converse com Ele e coloque diante dele a sua vida. Qual a mensagem de Deus para nós hoje? A mensagem para nós é o próprio Deus eterno. Olha para Ele. Irmão, o que foi que Deus fez conosco? Em nosso favor. Deus usou muitos meios para chegar ao coração do homem. Por último, usou quem? Ele mesmo. Não foi? Através de quem? De seu Filho Jesus, que o revelou entre nós. Tá? Então, todos os meios que Cristo usou, o homem ignorou. E, por último, ele disse, então eu mesmo. Então, a mensagem é o próprio Deus dada ao próprio homem. Tá? Ele é o nosso Criador. Ele está em seu trono. Deus diz que vamos enfrentar período de trevas, mas Ele permanecerá no seu trono. E o que Ele quer ver é a nossa fé e o nosso louvor durante o quê? As tribulações, porque Ele está no mesmo lugar. Ele não saiu. Eu estou aqui, você confia em mim? Você acredita em mim? Tá? O Cordeiro Redentor, que mensagem João nos dá acerca do Cordeiro Redentor? Que não há nenhum inimigo, nem medo, nem força do mal que você precise temer, ou ter temor. Você pode enfrentar em qualquer guerra, ou enfrentar qualquer problema, sabendo que Deus está no seu trono. Ele não vai abandoná-lo. Ele é o mais poderoso do que qualquer poder ou força do mundo. Eu sei que de onde Deus está, aí eu uso a palavra do cinturão, uma só palavra dele vale muito mais. Ele acalma até o mar e a tempestade, não é isso? Com a sua própria palavra. Ele não precisa se levantar do trono, não. De lá mesmo pode assim, calma o vento, calma o mar. Aquieta o teu coração, né? Que coisa linda, né? Então, levar Deus a sério é seguir a sabedoria divina. Quando entendemos que Jesus está no trono, nós o louvamos mesmo em horas de trevas, e isto se chama o quê? Fé real. Isto é fé real, tá? Mesmo nas situações, tá? Nós sentimos fé, demonstramos fé real. Então, na próxima quarta-feira, se Deus permitir, nós vamos estar falando um pouquinho sobre entendendo a confissão, tá? Se nós vamos passar por um despertamento espiritual, nós precisamos também entender o que é confissão nesse período, tá bom? Então, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém, igreja?